Olá, gente. Nessa aula agora nós vamos estar falando sobre relacionamento entre objetos. Ok, foi o que foi visto na teleaula 04. Só que agora a gente vai ver na prática como fazer aqueles exemplos no Java e Eclipse aqui. Para tanto, nós já criamos a aula 04 aqui para a gente e vamos criar as classes que foram relacionadas na sala de aula. A primeira classe que a gente vai criar é a classe cliente, tá? Essa classe cliente tem algumas características que a gente vai definir, por exemplo, uma característica bem simples como CPF e nome. Então vamos lá criar o CPF, private string CPF. Vamos lá, string CPF, e logo depois private string nome. Ok. Esses são os atributos da nossa classe. Quando a gente define os atributos, a gente precisa definir também os getters e setters para ele. Então isso a gente aprendeu na aula passada, né? Para cada atributo criar os getters e setters. Então vamos criar o public string get CPF e public void set CPF, e a mesma coisa com get nome e com set nome. Então perceba aí que já foi criado de maneira mágica, rapidão aí, muito boa edição de vídeo. Então criamos atributos, criamos getters e setters, agora nós vamos criar os construtores. Os construtores é um método que tem o mesmo nome da classe cliente, né? Tem o nome da classe, desculpa. Nesse meu construtor a gente não vai definir nada, não é o objetivo agora definir o que é que o construtor vai fazer. E como exemplo, para definir um comportamento, a gente vai definir um comportamento qualquer. Por exemplo, o cliente ele lê e-mail. Exemplo que foi dado em sala de aula, mas o importante é que o cliente tem característica e o cliente tem comportamento. Isso é o que é importante, tá? Então nós temos aí o public void ler e-mail. Nós não vamos implementar lá nada aqui dentro também. Como falei, o importante é que cliente tem característica e cliente tem comportamento. Ótimo. Isso dentro de um contexto de uma loja, né? Vamos criar uma outra classe também, tá? Só mostrando aqui que aqui eu estou definindo as características, né, do objeto, e logo depois estou definindo o comportamento do objeto. O que vai acontecer quando ele for definir o estado inicial do objeto com o construtor, e o que ele vai fazer, o método ler e-mail. Agora nós vamos criar uma nova classe chamada vendedor. Dentro do contexto da loja existe tanto o cliente quanto o vendedor. Se a gente for analisar bem, o cliente e o vendedor ele representa uma pessoa, né? Então o cliente é uma pessoa e o vendedor também é uma pessoa. E por isso eles compartilham muito das informações. Por exemplo, o vendedor também tem CPF, o vendedor também tem nome, ele tem os getters e setters aqui também, né? O get nome, o set nome, o get CPF, o set CPF. Tem um construtor e tem um ler e-mail, né? Então nós temos tudo aí definido, né? É a mesma coisa que nós temos aí. Bem, finalizando agora, cliente e vendedor, por serem parecidos, serem pessoas, não seria interessante criar uma outra classe chamada pessoa, né? E essa pessoa que vai juntar as características que cliente tem e vendedor tem, características em comum. Então foi o que a gente fez, a gente criou aqui a classe pessoa, tá? E pessoa tem as mesmas características, tem CPF, tem nome, a gente definiu os getter e setter, get nome, get CPF, e o set nome, set CPF. Pessoa tem um construtor, pessoa tem um método ler e-mail. Agora vamos analisar todo o contexto aí desse relacionamento, né? Olha o relacionamento que eu falei de herança que foi passado para vocês. O primeiro relacionamento, um relacionamento do tipo E1. Cliente é um vendedor, tá? Cliente é uma pessoa e vendedor também é uma pessoa. Olha aí. Se pessoa tem determinadas características, cliente e vendedor também o tem. Agora, como é que a gente faz para poder reutilizar essas características, gente? Como é que a gente faz para poder reutilizar essas informações? Então, vamos lá. Vamos
já foi definido, né, as características de pessoa, né, e o comportamento de pessoa. Agora a gente vai apagar essas características, gente. Todas essas características que foram definidas pessoas, que estão repetidas em vendedor, a gente vai apagar. Simples assim. Eu vou deletar tudo que tem vendedor, né, e vou apagar tudo que tem cliente. Eu não preciso, porque eles vão herdar essas características e esses comportamentos de pessoa. Simples assim. Ele vai herdar as características e comportamento de pessoa. E como é que eu faço para definir para herdar? Eu utilizo a palavra extend, gente. Olha, cliente extends pessoa. Vendedor extends pessoa. Significa que eu estou herdando todas as características de pessoa, né, e importando para cliente. E eu não preciso refazer eu não precisaria refazer todo o código. Na verdade, estou reutilizando o código. Cliente é uma pessoa, vendedor é uma pessoa. Por pessoa ter CPF, nome, ler e-mail, cliente também obrigatoriamente tem CPF, nome e consegue ler e-mail. Vendedor tem CPF, nome e consegue ler e-mail. Isso é o que é importante, tá, gente? Bem, essa aí então é o relacionamento do tipo herança, tá? Lógico que algumas vezes eu não posso adicionar, não é só herança, quer dizer que o objeto cliente e vendedor são iguais à pessoa? Não, cliente pode adicionar novas características à pessoa. Por exemplo, eu falei que cliente ele tem renda familiar. Olha, eu adicionei as características já existentes de cliente, que é CPF, nome, que herdou de pessoa, uma característica chamada renda familiar. E além de adicionar essa característica, eu vou adicionar também um comportamento chamado comprar, né? O comprar eu compro um determinado produto com uma determinada quantidade. Percebo que eu não vou me ater no desenvolvimento do método comprar. O importante é que eu explicar para vocês que é possível adicionar a característica CPF pessoa, né, a CPF nome de pessoa, né, que cliente herdou essas duas características, adicionar novas características, no caso renda familiar, e adicionar novos comportamentos, no caso comprar. Isso não é só para cliente, a gente pode fazer também com vendedor, né, gente? Então, assim como cliente adicionou novas características e comportamento à pessoa, o vendedor também pode adicionar novas características e comportamentos. O que eu defini aqui para vocês é que vendedor tem o salário. É diferente de cliente que tem renda familiar. O vendedor tem salário, eu fiz o getter etc do salário, e o vendedor, ao contrário de cliente, o vendedor vende. Um do comportamento do vendedor é vender. Então eu posso dizer que o vendedor tem CPF, tem nome que é herdado de pessoa, tem salário, tá? E adiciona também o método comprar o método aquele ler e-mail que já existe. Então o vendedor tem dois métodos, vender e ler e-mail. Cliente tem dois métodos, comprar e ler e-mail, tá, gente? Então, o que é herança? Herança é um relacionamento entre objetos, onde eu efetivamente reutilizo o código, não preciso repetir o código em todas as classes. Então, pronto, a gente fez a herança aí bem simples aí, um exemplo. Lógico que a gente pode melhorar mais. Só que agora a gente vai falar de um outro tipo de relacionamento. Herança é o primeiro. Nós vamos falar agora de relacionamento do tipo associação. De acordo com a nossa aula, né, a gente aprendeu que tem três tipos de associação. Associação N para N, de muitos para muitos, de um para muitos ou de um para um. Vamos aprender cada uma dessas associações e como é que é implementado. Para desenvolver a associação de N para N, vamos usar o exemplo de sala de aula que foi professor e aluno. Vamos definir a classe professor, perfeito, e vamos definir a classe aluno, ok. Então tem as duas classes, professor e aluno. Um professor tem vários alunos, né, e um aluno tem aula com vários professores. Ótimo, é isso que a gente está interessado. Então a gente percebe que há um relacionamento de muitos para muitos. Um para muitos e um professor para muitos alunos e um aluno para muitos professores. Você tem N dos dois lados. E como é que eu faço esse tipo de relacionamento? Quando é um relacionamento, uma associação N para N, gente, faz-se necessária a criação de uma terceira classe, a terceira que vai
fazer realmente a associação das duas classes, que vai juntar o professor, aquele professor com aquele aluno, né? Então a gente vai ser necessário criar uma terceira classe, pode ser qualquer nome. Eu escolhi a classe matrícula, que fica bem sugestivo, quer dizer, o aluno fica matriculado na disciplina que o professor dá, né? Então vou botar a matrícula aí. Então, finaliza aqui minha classe. Ao matricular o aluno, gente, como é que eu faço a junção de matrícula de professor e aluno? Vamos organizar aqui os arquivos para ficar bem certinho, né? Então vamos lá. Professor, gente, e aluno, eles estão relacionados N para N. O que eu preciso fazer em matrícula nessa terceira classe? Basta definir, gente, os atributos, né, que identificam esse relacionamento em matrícula. Quer dizer, matrícula, o que faz parte da matrícula? É o professor, né? Então vamos definir o professor aí. E para definir, a gente define os atributos, tá? Então vamos definir o professor. Professor. Não esquecer do private aqui, que a gente esqueceu, né? Ok, professor. Então, na matrícula eu acabei de juntar o professor. Agora a matrícula é feita entre o professor e o aluno. Agora preciso definir o aluno, um private aluno. Então, gente, para criar um relacionamento de N para N, uma associação de N para N, basta criar uma terceira classe, que vai ser a classe de associação, e definir como os atributos os dois objetos que você quer relacionar, no caso, professor e aluno. Simples assim, é assim que a gente faz, né? Depois de definir os atributos, não esquecer de definir os gets e sets para cada um. Então, após definir quem faz parte desse relacionamento dentro de matrícula, né, vamos definir os getters e setters de cada um. Isso é um padrão. Sempre que a gente definir um atributo, quer dizer, a maioria das vezes a gente vai definir os getters e setters. Lógico, se não for um atributo que define a característica de um comportamento, aí a gente não tem um getter e setter, ou a característica de uma classe, né, de um objeto. Gente, eu estou colocando um resumido aqui, não sei se perceberam. Eu coloquei o get, professor, sai professor em uma única linha, mas você pode organizar o código aí da maneira que você achar interessante. Eu coloquei isso, foi que eu coloquei em sala de aula, né, só para facilitar, para colocar tudo em uma tela só, né? Mas isso aí fica a cargo de vocês, se coloca numa tela só ou não. Então, para juntar professor e aluno, uma associação de N para N, foi necessário definir uma outra classe, uma classe de relacionamento chamada matrícula, onde nessa classe de relacionamento você incorpora esse relacionamento, tanto o professor, as duas classes que fazem parte do relacionamento, no caso o professor e o aluno. Bem, gente, tá aí o nosso como se desenvolve o relacionamento N para N. Vamos fazer um outro tipo de relacionamento, agora um relacionamento de 1 para N, tá? Um outro tipo, um segundo tipo de associação, não é relacionamento, não, associação. Na sala de aula a gente viu que o exemplo de empresa, né? Uma empresa tem vários funcionários, então a gente acabou de definir empresa. Agora vamos renomear aqui empresa, que esqueci, né? Vou dar um refactory aqui, né? Fazer um refactory. E já mudei, coloquei empresa sem querer, né? Empresa. Agora vamos adicionar uma nova classe chamada funcionário. Esse, gente, é um exemplo típico de relacionamento 1 para N. Uma empresa, vamos lá, vou juntar aqui. Uma empresa tem vários funcionários. Perfeito. Então, empresa e funcionário, existe uma associação entre eles, né, de 1 para muitos. E como é que eu faço esse relacionamento? Gente, aonde está o lado do muitos, aonde está o lado do N, basta definir a relação, né? O funcionário pertence a uma empresa, então private, empresa. Eu estou definindo que esse funcionário trabalha numa determinada empresa. A característica do funcionário é trabalhar em uma determinada empresa. Essa característica é um atributo, né? E como todo atributo, eu preciso definir os getters e setters desse atributo, né? Tem que fazer o get empresa e o set empresa. Então vamos lá, o get empresa e o set empresa feito, desenvolvido. Sem segredos, tá, gente? Finalizando agora, né? Eu não preciso definir nada aqui em empresa. Lembro que para o relacionamento eu não preciso, né? Eu só estou definindo o essencial para o relacionamento, como acontece o relacionamento de 1 para 1. Aí uma pergunta, professor,
Funcionário pode ter outras características? Pode. Funcionário pode ter matrícula, pode ter salário, pode ter data de contratação, pode ser cargo, função. Eu só não coloquei. Assim como a empresa pode ter nome, CPF, CGC, CPF não, CNPJ, endereço, telefone, gerente, dono, nome fantasia, né? Eu posso, mas eu não me preocupei com isso, só me preocupei mesmo com os relacionamentos. Foi isso que a gente fez. Bem, agora nós vamos aprender a... Até no exemplo anterior, gente, eu não me preocupei, né? O aluno pode ter características específicas, matrícula, o professor pode ter características também específicas, como titulação, carga horária. Então eu não me preocupei com a matrícula, pode ter a data da matrícula, a nota que o aluno teve. Então nos exemplos que todos os exemplos que estou dando nessa aula, eu não estou me preocupando em todas as características que a classe pode ter. Só o que é importante, o que é relevante para o relacionamento dos objetos, tá, gente? Agora nós vamos trabalhar o terceiro tipo de associação, né? Vamos estar fechando aí a associação entre empresa e funcionário, ok, gente? Vamos fechar a empresa e funcionário, ok? E o terceiro tipo de associação é uma associação de 1 para 1. O exemplo dado de sala de aula foi do marido, né? Vamos criar a classe marido e a classe esposa. Vamos lá, esposa. Então esse é um típico relacionamento de 1 para 1. O marido só pode ter uma única esposa e a esposa só pode ter um único marido. Quando é um relacionamento de 1 para 1, você escolhe, gente, aonde você vai colocar o ponto de associação aí, né? Eu posso colocar no marido, dizendo que o marido tem uma esposa, ou posso colocar na esposa, dizendo que a esposa tem um marido. No caso, eu posso escolher um dos dois, não preciso colocar nos dois, tá? Então o marido tem uma esposa, private esposa, esposa, e na esposa eu posso ter o marido, private marido. Eu estou colocando os dois, mas não é obrigatório. A associação de 1 para 1, ela já se define só de um dos lados, tá, gente? Nada demais. Só de um dos lados já é o suficiente para definir. Desculpa. Geralmente, tá? Nas classes você tem a ida e a volta, tá, gente? Então, assim como o marido está conectado com a esposa está conectado com o marido. Isso não vale apenas para marido e esposa, pode ser com funcionário e empresa, por exemplo, né? A empresa está conectado ao seu funcionário, né? O funcionário tem uma empresa, assim como uma empresa pode ter um conjunto de funcionários. Mas como o objetivo aqui é apenas definir o relacionamento padrão simples, a gente está colocando dessa maneira mais fácil de se entender. Nas próximas aulas a gente vai verificar que tem mais, né? A gente tem que ter o caminho de duas voltas aí para a gente ter uma aplicação que é consistente. Bem, gente, então o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos como definir herança, né? Herança é um relacionamento do tipo E1, né? Um objeto é um outro objeto, né? E você herda todas as características e comportamentos dela. Após isso, nós definimos o relacionamento do tipo associação, que tem 3 tipos de associação: associação de muito para muitos, associação de 1 para muitos e associação de 1 para 1, né? E cada um com a sua implementação específica. Agora vamos aprender um outro tipo, né, de relacionamento, o terceiro tipo, que a gente chama de agregação / composição, né? O que é uma agregação? Composição é quando um objeto faz parte de outro objeto. É um tipo de relacionamento do tipo faz parte, diferente da herança, que é do tipo E1. Para exemplificar, baseado no que foi dado em sala de aula, vamos criar a classe time e a classe atleta. São 2 objetos que são definidos, mas eu posso fazer a seguinte afirmação: o atleta faz parte do time. E como é um relacionamento de 1 para muitos, quer dizer, um time tem vários atletas, eu coloco o relacionamento lá no muitos, né, no muitos atletas. Então o atleta pertence ao time. Aí eu defino um atributo, assim como defini o atributo, defini o get set do time, né, para aquele atributo lá. Pessoal, é muito parecido com o relacionamento de 1 para N. Na verdade é a mesma implementação, só que aí a diferença é o conceitual. Nós temos aí uma agregação. Um time tem atletas, um atleta faz parte de um time. Agora, por que a gente chama isso de agregação? Porque tanto o time quanto o atleta, eles são independentes, né? O time existe por conta própria, o atleta existe por conta própria. O atleta não precisa existir sem o time não precisa
necessariamente do atleta para existir também, né, daquele atleta. Então são dois conceitos independentes, por isso nós definimos como sendo agregação. Mas existe um outro tipo, gente, que não é agregação, que é a composição. Composição tem o mesmo conceito, faz parte, só que ele faz parte do seguinte sentido: é obrigatório ter aquela parte, né? Que é o contido, ele faz parte obrigatório do container que a gente falou em sala de aula. Um exemplo que a gente vai dar aqui é o de nota fiscal. Então vamos criar aqui a classe nota fiscal. Ok. Então nota fiscal tem um relacionamento, quer dizer, tem itens de nota fiscal. Cada item, né, quando a gente vai vender, tem itens da venda lá, item nota fiscal. Então tem um relacionamento, uma nota fiscal tem vários itens de nota fiscal. Perfeito, uma nota fiscal tem vários itens. Só tem um detalhe: o item da nota fiscal não existe sem a nota fiscal. Diferentemente do cliente e atleta, quer dizer, o time e atleta. O time existe sem a atleta e vice-versa. Em contrapartida, o item da nota fiscal não existe sem a nota fiscal. Pronto. Né? Se a nota fiscal for destruída, for apagada, o item dela também vai ser destruído e apagado. São totalmente dependentes. Como existe essa dependência, quer dizer, o contido precisa do container, a gente chama esse tipo de associação de composição, tá, gente? Então não é agregação, passa a ser composição. Tanto agregação como composição é um tipo de associação específica, né? Tem a mesma implementação, quer dizer, lá uma nota fiscal tem vários itens de nota fiscal, por isso que eu coloquei aí a nota fiscal no lado dos muitos. É bem simples, agora só precisa fazer o get set de nota fiscal. Mas é isso, gente. Então a nossa aula foi isso, como é que foi definido: herança, associação, agregação e composição. E qualquer dúvida como implementar, vocês podem tirar nos fóruns de discussão. Até mais.